Olá, com este vídeo eu vou começar uma série de vídeos, são 16 vídeos, sobre o temário da The Universa, que é parte avaliativa da Faculdade de Filosofia ah, do Mater Ecclesiae, Instituto Teológico Mater Ecclesiae, ah, que junto, né, com o TCC, essa é uma das partes avaliativas. E são 16 temas, que abrangem as principais áreas da filosofia. E vou, né, serão 16 vídeos. Esse o primeiro é a introdução à filosofia. Eles não serão na ordem, né, ah, mas serão postos todos. Então, vamos começar. Então, o significado humano de filosofar. A filosofia na experiência humana. Então, os homens, né, como disse Aristóteles, tendem por natureza ao saber. Então, sendo assim, eles não poderiam, né, se esquivar, né, de um saber mais profundo, né, pois justamente saber algo realmente é saber a fundo, né, conhecer a sua essência, né. Então, buscando essa verdade, né, o homem busca, né, essa verdade, né, saber é buscar a verdade. Então, porque pois ninguém quer ser enganado, né? Até Santo Agostinho comenta isso, fala, né, que ele encontrou muitos que queriam enganar, mas ninguém que gostaria de ser, que queria ser enganado, né? E então nós homens humanos queremos saber, né, a verdade das coisas. Então, a origem histórica e psicológica da filosofia. A filosofia, historicamente, ela começou, né, com Tales de Mileto, um, e né, em suas pesquisas sobre a natureza e o princípio de tudo, né? Então, psicologicamente, ela começa, né, com o nosso espanto diante das coisas, né, como né, nos diz Aristóteles, né, na nossa admiração por as coisas existirem, né, com tanta ordem e perfeição. Né, os grandes problemas da filosofia remetem, né, a dentro da filosofia, a sua perspectiva metafísica, antropológica e ética, né? Então, sendo essas grandes questões, né, algo como quem sou eu, para onde eu vou, né, algo após a morte, por que há algo e não nada? De onde vem o mal? Então, essas são algumas questões, né, que a filosofia aborda, né, em suas áreas. Além de, né, como é possível conhecimento ou outras coisas afins. Então, razões profundas para estudar filosofia. Então, primeiro a importância humana, né, da reflexão filosófica. O ser humano, né, ele está na Terra, né, e é chamado a se desenvolver, né, então sente dentro de si nessa necessidade de ser feliz, de se realizar. Então, a partir disso, ah, ele pode se perguntar, né, mas como fará isso? Né, qual o melhor modo para isso acontecer? Há algum modo para isso? Né? Então, a filosofia tem a sua importância, né, e serve para isso, pode nos ajudar a responder essas questões mais importantes para o homem e que vão ajudar, né, na sua realização e que são imprescindíveis, né, para sua realização, para sua felicidade, que é o que ele busca, né? Então, a filosofia também tenta responder essas questões, né? E não só nessas questões que são mais éticas e antropológicas, mas também sobre o mundo, né? E sua formação, e que também são importantes. Então, também através da filosofia, a gente é chamado, né, a desenvolver a nossa melhor parte, né? A razão. E, e também nós podemos ajudar, né? Também o nosso próximo na sua busca por plenitude. Então, vamos lá. A filosofia na história da igreja. Então,
a, aqui, a filosofia passou por um período de rejeição, né, principalmente no começo. Sofreu por alguns personagens importantes, como Tertuliano e Tassiano, né, mas que eles viam com ceticismo, né, e pensavam que justamente essa filosofia ia trazer mais malefícios que benefícios, né, ter mais perdas que ganhos. Então, eles acabaram tendo essa postura mais oposta, né? Mas também com o passar do tempo, pouco tempo depois, isso já mudou, né? E com o passar do tempo, né, os padres da igreja foram vendo sua real importância, né? E tanto ajuda e ajuda no desenvolvimento, mas também na defesa, né, da fé e desenvolvimento da teologia. Hã, e daí a partir desse momento que houve, assim, essa maior integração, né, que é uma coisa natural, né, assim, tanto que vem na Sagrada Escritura, estão, João, né, no prólogo de São João, ele no capítulo primeiro João coloca, né, no começo ali do evangelho, João coloca, Jesus, né, Deus como Logos, né, ou seja, que é essa, essa ordem, essa a razão, né, que também é palavra, né? Então, nós vemos já na própria fé, na própria Bíblia, Sagrada Escritura, que há essa junção, né? As coisas são racionais, né? Por mais que nossa razão não seja perfeita ou não seja, não consiga ah, ir a fundo a todas as coisas, mas ela busca a verdade e pode encontrar a verdade na fé. E, e ambas se ajudam mutuamente. Então, características, né, da sociedade atual que sugerem essa necessidade, né, de cultivar essa ciência filosófica, é que então hoje nós vemos nós nos vemos, né, embebidos, né, pela rotina, né, ninguém mais pensa verdadeiramente na sua vida, né, todo mundo passa sem realmente pensar o que está fazendo, ou que realmente vai realizar ela, o que ela vai ser feliz, simplesmente vai na onda, né, dos outros, né, e não, e essa pressa exclui, né, essa reflexão da vida humana. E, então é também necessário uh, essa, essa pausa, né, nessa vida e nessa agitação para tentar realmente colocar a vida no seu lugar certo, né? Porque se a gente não para e faz isso, né, a gente pode acabar chegando no lugar errado, um lugar que a gente não quer, um lugar que nós não vamos ser felizes, né? Então é imprescindível essa reflexão, né, que hoje nessa sociedade não se tem. E o homem nunca teve viveu com tanto falta de sentido, né? Então podemos ver, né, que no fundo do coração, né, podemos ver que no fundo do coração do homem está sinalizando que alguma coisa está errada, né, que algo tem que ser revisto, né, a vida justamente ela precisa de um sentido, né, o homem busca isso e então cabe em parte, né, a filosofia essa busca desse sentido, né. Ah, então passamos então para o estudo sistemático da filosofia. Então nós vemos essa ideia de universidade, né, que é justamente essa, vamos assim, podemos dizer instituição, né, Universitas Studiorum, né, em latim, foi criada, né, pela Igreja Católica, né, e tinha como objetivo ensinar um conhecimento completo e ordenado, né, buscando a universalidade, né, como se diz, né, o nome universidade, né, sem se perder nessas especializações fragmentárias, né, que isso tem tudo a ver com filosofia, né, que justamente é esse conhecimento, podemos dizer, ordenador. Então, na escolástica, no escolasticismo moderno, a escolástica ela foi, assim, o cume, né, do pensamento medieval, né, tendo início em Santo Anselmo no século décimo, se eu não me engano, e o nono, décimo, ah, e com seu auge em São Boaventura e São Tomás de Aquino, né. Então, essa escolástica, né, tinha como método
a refutação de proposições num estudo, um processo dialético de busca da verdade, né? Ela era marcada por uma profunda relação de fé e razão, né? Não que mais futuramente vai se perder isso, né? E depois desse período já, né, começa essa decadência, né? Esse período do auge, né, da escolástica, nós vamos começar, né, escolasticismo moderno, que já vem nessa decadência, né, da escolástica, desse método e de tudo que ele traz, né, numa perspectiva realista. Isso, né, começa com Beato Duns Scoto e com o Guilherme de Ockham, que vai sedimentar, né, essa separação entre fé e razão. Então, a filosofia como ciência, né? O objeto assim, da filosofia, né, podemos dizer que é toda a realidade perscrutável, né? Ou seja, tudo que a gente consegue conhecer, né? E ele pode se perguntar, né, sobre o homem, sobre o mundo, sobre Deus, né, que seria a realidade mais elevada, podemos dizer assim. E a pergunta assim principal, né, da filosofia é justamente o que é, né? Ou seja, a essência da coisa. Então, definição de filosofia, né, que eu acho que é uma das coisas talvez mais importantes para introdução, né, à filosofia, é justamente, né, podemos dizer que ela, né, como diz o nome, né, que é o amor à sabedoria, ou seja, essa busca pela verdade, né, do eu, do mundo e de Deus, né, que é uma busca, podemos dizer, do intelecto humano, né, pelas causas de tudo, tendo como ponto de partida a experiência comum, né, a nossa experiência do cotidiano, uh, com seu desenvolvimento em raciocínios argumentativos, né? Então esse sábio, né, que é o filósofo, ele que ordena, né, essas coisas para seu fim, né, a partir desse conhecimento que ele tem da verdade, né, da essência das coisas. Então, para acabar esse ponto, ser a relação entre filosofia e ciências particulares. A filosofia, né, ela é justamente o que dá a base, né, para as outras ciências, né, que ela estuda toda a realidade. Essas ciências, como já diz o nome, né, elas são particulares. Então, elas estudam parte da realidade. Né? A física, o ente físico ali, o móvel que se move, né, que tem a, né, as outras áreas, que cada um tem o seu objeto, mas ele é reduzido, né, uma parte da realidade. A filosofia tem essa universalidade, né? E, e essa é justamente a base das outras, né? Uma filosofia traz a questão da causalidade, né? Que todo efeito, toda causa, todo efeito tem uma causa. Então, isso é essencial, né? Para as ciências em geral também estabelecerem, né, as suas leis e poder realmente dizer que conhecem alguma coisa, né? Então, a divisão da filosofia, né, temos duas divisões, que é a aristotélico-tomista e mais ali depois a wolfiana e neoescolástica. Nessa filosofia, a divisão aristotélico-tomista, ela, na filosofia, a parte especulativa, ela é dividida em dois, né, filosofia especulativa e filosofia prática. Filosofia especulativa, né, por sua vez, ela é dividida em três, né, a física, né, que depende da matéria quanto ao ser e quanto ao conhecer, a matemática, que não depende da matéria, né, quanto ao ser, mas sim quanto ao conhecer, e a metafísica, que não depende da matéria. Então, a parte prática da filosofia, ela se divide em dois, né, que seria a filosofia moral ou ética e a filosofia social ou política. Então, e, então dentro da divisão wolfiana e neoescolástica, a filosofia ela se divide em três, não, perdão, em quatro, que é a lógica, que seria o instrumento, né, da filosofia para conhecer, cosmologia, que é o conhecimento do mundo, antropologia, que é o conhecimento do homem, e a teologia natural, que seria o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus na medida do possível, né? Então, passamos então para o próximo tópico, que é a filosofia como sabedoria, características do conhecimento. Então, o
conhecimento ele implica três realidades, né, que seria o sujeito cognoscente, o objeto cognoscível e essa relação, né, entre os dois. Esse conhecimento propriamente dito, né, está justamente nessa relação entre o sujeito e o objeto, né, onde o sujeito ele abstrai essa essência, né, desse objeto, configurando a sua mente, né, a esse objeto, né, e a verdade, digamos assim, que é a característica essencial, né, do conhecimento, é, no fim das contas, a realidade, né, essa realidade que foi abstraída. Então, passamos para o próximo tópico. Essa relação entre a filosofia e a sabedoria teológica. Ambas, né, elas podem ser duas asas, né, que levam o homem até a verdade com V maiúsculo, né, que é Deus. Então, a razão ela atua como um elemento, podemos dizer, esquadrinhador, né, assim que olha tudo, né, que vê e tenta achar todas as coisas a fundo, assim. E a fé um elemento expansor, né, assim que claro que não traz, não é que não é só isso que ela faz, mas nessa relação assim ela expande, né, o conhecimento que a razão pode perscrutar, né? Então, em outras palavras, né, podemos dizer assim, a filosofia ela atua como teologia, né, que é essa serva da teologia, né, que ajuda, né, a desenvolver sistemas da revelação, né, e defender esses temas. Então, hã, as tarefas, né, da filosofia hoje, né, para recuperar sua dimensão sapiencial, a filosofia, ela para recuperar essa dimensão, primeiramente ela precisa recuperar sua dimensão, seu caráter de objetividade, né, seu objetivo, é um conhecimento verdadeiro, sólido, né, que as filosofias contemporâneas e modernas, né, acabaram indo para o lado do subjetivismo, do idealismo, perdendo essa questão. E é assim, é mister, né? Mister que a filosofia retorne, né, à realidade, hã, e possa fornecer meios, razoáveis, né, para entender o mundo e a nossa volta e principalmente nos entendermos, né, que diria que é uma das coisas principais. E essa sabedoria popular, né, muitas vezes baseada na experiência, né, ela tem seu caráter, seu aspecto verdadeiro, hã, que a filosofia deve, né, buscar essa, ter essa experiência concreta, né? A partir da experiência concreta para justamente recuperar uh, seu caráter sapiencial, sua dimensão sapiencial no contexto atual, né? Então, método filosófico, essa relação, né, entre o objeto da filosofia e seu método, mas sendo o objeto da filosofia toda a realidade perscrutável, né, como eu falei antes, seu método deve ser primariamente, né, deve partir, né, dessa realidade, né, da abstração da essência das coisas, né, podendo partir da experiência particular para chegar a conclusões universais, né. Porém, também é válido e utilizado pela filosofia o método dedutivo, ou seja, a partir dessas premissas universais eu posso chegar a conclusões particulares, né. Então, a filosofia sempre parte das coisas mais conhecidas, né, para ir às menos conhecidas, né, das mais evidentes, né, as coisas menos evidentes, dos fenômenos ou efeitos às suas causas, né. Então, esse processo de formação, né, de uma doutrina filosófica, podemos dizer que, como um pouco já foi respondida na questão anterior, mas ela surge, né, uma doutrina ela se forma ao redor de um problema, né, como, né, qual é o princípio de tudo, né, no começo com os pré-socráticos. E ela sempre, né, quer esse conhecimento das causas, né, pelas causas, né, conhecimento, a ciência, né, conhecimento verdadeiro pelas causas, firme pelas causas, que o filósofo ele vai justamente se questionar, né, a partir hã, desse dessa experiência, que ele teve, né, essa experiência que ele tem, experiência comum a todos,
acessível a todos, né, ele vai tentar chegar a uma possível causa, né, assim, as coisas mais evidentes que ele vê, as coisas mais menos evidentes, né? Ah, que essa é uma das características justamente da filosofia, né? A partir da experiência concreta, ou pelo menos deveria ser, né? Para ter, como eu falei antes, esse caráter de objetividade que é essencial, justamente chegar à verdade, né? Que é o que, no final das contas, a filosofia busca. Então, o papel da fé, né, nessa investigação filosófica, uh, a gente pode ter nessa postura mais autônoma da filosofia, né, que é muito tomada hoje em dia, né, uma postura assim que foi muita, que tanto na era moderna como agora na contemporânea, essa era contemporânea é muito utilizada, né, assim, desse afastamento, que não foi usado, foi diferente, né, no auge da filosofia medieval, que tanto a razão como a fé estavam de mão dadas, né, cresciam juntos, né. Que a filosofia até ela pode ter pode ser autônoma, né, como podemos dizer foi antes do cristianismo, né, antes de ter essa união, pode ser autônoma, mas ela vai chegar num limite, que ela só pode ser ultrapassada pela fé, né? A fé que vai dar esse elemento expansor, assim, né? Então, essa filosofia cristã, né, que essa filosofia cristã, ela é basicamente, né, esses pensadores cristãos, né, que pensaram a fé de modo racional, né, buscando as, as razões, né, dessa fé para também poder defender ela perante a sociedade. Então, a filosofia, né, como antila teologia, né, que é a filosofia deve atuar, né, como principalmente nesse contexto, como é que eu posso dizer, cristão, ela deve atuar, né, como essa serva da teologia, né, dando as bases racionais para justamente esse desenvolvimento da teologia, né, porque ela, assim, sendo uma ciência mais elevada, né, ciência que, como podemos dizer, está mais perto de Deus, é que convergem todas as coisas para si, né, todas as coisas convergem para Deus, né, que essa convergência também inclui a filosofia, né? Então, seria racional que ela servisse à teologia. Então, sem a filosofia, a teologia poderia, né, estar estrita, né, à revelação, né, sem não fazendo uso da capacidade que Deus nos deu, né, para o encontrarmos. Então, a penúltima parte, que é o estudo histórico da filosofia, né, que é a importância, né, desse estudo histórico, né, que então os pensamentos, né, que a gente trabalha, que a gente vê em filosofia, eles surgiram na história, né, assim, foi dentro da história, dentro de algum contexto, dentro de um período histórico que surgiram os pensamentos. Então, nada mais válido do que realmente estudar essa história do pensamento, que foi como também eles se desenvolveram, né, como tiveram seus surgimentos e efeitos, né. Então, esse estudo, não só ele, né, mas esse estudo filosófico, histórico, nos ajuda a entender, né, a realidade que é mais ampla, né, essa questão das formações dos pensamentos e deles em si mesmos, né. Então, os grandes períodos, né, da história da filosofia, nós podemos dividir ele em 4 períodos, que é a filosofia antiga, né, que é o surgimento e a maturidade, né, dessa filosofia. Nós temos, né, algumas escolas, né, desse período. Podemos destacar, né, a escola jônica, escola de Eleia, atomística, né, a sofista, socrática, platônica, aristotélica, estoica, epicurista e a neoplatônica, né? Então, a filosofia medieval, que é, no senso, a filosofia potencializada pela revelação, né? Temos 3 escolas, né? A escola agostiniana, né, a tomista e a franciscana, ou dominicana, né, e franciscana.
E então, a filosofia moderna, que teve esse giro antropológico, assim, onde as questões se voltaram mais para o homem, né? Ah, tanto a questão do conhecimento e tudo. Então, temos a escola racionalista, empirista, iluminista e idealista. E, por último, a filosofia contemporânea, que é, podemos dizer assim, onde a gente se encaixa agora, que teve esse giro linguístico, né? Que é, as questões voltaram para a linguagem, né? Antes foi, né, do ser, metafísica, para esse para o conhecimento, né, coisas mais epistemológicas. Depois voltou mais um pouco ainda para a linguagem, né, como que a gente se expressa e se a linguagem pode chegar à verdade, como é que isso funciona, né, entre outras coisas. Então, temos depois, agora, a filosofia da imanência, da transcendência, né? O que seria isso? Né? Então, que a filosofia imanência, da imanência tem como foco o homem, né? A sua consciência, né? Que está presa à realidade visível e material. Né? Não é uma transcendência, né? Para fora do homem, uma busca por uma realização fora de mim, né? Mas tudo se volta para dentro num solipsismo doentio, né? Então, já a filosofia da transcendência, né, ela tem como foco o ser e o outro, né? Onde está o verdadeiro conhecimento e a nossa realização, né? Então, próxima parte, que é a filosofia perennis, né? Que a filosofia perene nada mais é do que justamente esse verdadeiro universal, né? Ou seja, o que é perene na filosofia, que perpassa todas as épocas e que é verdadeiro dentro da filosofia, que a gente poderia juntar numa filosofia só, né? Então, razões, né, para essa diversidade de filosofias e unidade na experiência filosófica, que né, os filósofos, né, durante o tempo tiveram muito, como é que eu posso dizer, preconceitos no sentido de ter conceitos ou já bagagens já pré precedentes, né, e falta talvez de conhecimento de outros filósofos ou coisa assim que pode mudar isso, né? Pode ter essa diversidade, né, de porque por mais que a nossa razão ela seja a mesma, né, o tempo muda, né, as circunstâncias também mudam. Por mais que o homem continue, né, com a sua essência, né, continue sendo a mesma e dadas essas razões, né, dados possíveis preconceitos que o filósofo traz ou conhecimento, a falta de conhecimento, né, ele tentou responder essas perguntas essenciais, né, da filosofia, pelo menos uma maioria, com algum foco em alguma outra parte, mas tiveram uma bagagem intelectual em um contexto diverso. Né? Então, isso pode explicar mais que tiveram talvez contato com os mesmos problemas ou, em essência, os mesmos problemas, deram respostas diferentes. Né? Então, São Tomás de Aquino como mestre da filosofia. Então, São Tomás ele é amplo, né, amplamente recomendado pela Igreja Católica, né, como para pra se estudar, né, esse seu pensamento. Né? Então, temos o Papa João 23, o Concílio de Trento, ou não, João 22, para X, do Concílio de Trento, Pio V, Leão XIII, João Paulo II, né? Assim, alguns papas que recomendaram, né? Fizeram recomendação desse pensamento, né? E que essa doutrina, né, ela é justamente recomendada porque ele faz essa síntese, né, dos conhecimentos anteriores a ele, né, trazendo, né, um ótimo método de filosofia, né, da própria escolástica, além de ter nessa filosofia realista, né, e traz essa harmonia entre fé e razão, sempre buscando o ser. Né? Então, algumas características das escolas tomistas, né, do tomismo, né, podemos dizer assim, tem essa distinção, né, real de ser e essência, noção metafísica de participação do ser, noção analógica do ente, primado da sabedoria sobre a vontade,
realismo cognoscitivo e harmonia entre fé e razão. Então, ainda agora para terminar a última parte, para terminar, na verdade, esse primeiro tema da introdução à filosofia, né, podemos destacar algumas escolas do século XX, né, escolas tomistas do século XX. Aí nós temos três escolas, né, o tomismo transcendental, né, que ele busca fazer uma síntese entre Kant e Santo Tomás, né, que mais representada pelos jesuítas. Né, temos também o tomismo essencialista ou formalista, mais focado na epistemologia, né, que é mais encabeçado pelos dominicanos, né, que leem um foco na leitura dos comentadores de Santo Tomás.